Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor. Nós estamos pregando uma série de mensagens intitulada O Pai está à sua procura, com base naquela palavra de Jesus à mulher samaritana, que o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores, e Ele espera encontrar você como um verdadeiro adorador. Então, que Ele tenha te achado e você seja esse adorador que o Pai encontrou. E eu queria hoje dar continuidade a essa série de mensagens, porque tenho recebido muitas palavras positivas sobre esse tema. Tenho recebido de algumas pessoas, quando nós começamos o ano, começamos pregando pela manhã, o Pai está à sua procura, adore-o, a série sobre adoração. À noite, os principais desafios da vida. E eu sugeri a quem estava de férias, quem viajou, que assistisse os episódios anteriores da série. E eu recebi de mais de 3 pessoas a seguinte palavra: pastor, que bom que o Senhor incentivou a gente a rever, porque foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Nós estamos às vésperas do A Family, que é o acampamento no período de carnaval. E no acampamento a gente entra com uma nova temática. No acampamento a gente entra com um tema que vai conduzir a campanha por esses próximos 50 dias. Vai ser mais do que costuma ser. Geralmente a gente faz uma campanha que vai até a Páscoa. A campanha desse ano vai até depois da Páscoa. O livro já está na gráfica, o livro escrito por muitos de vocês. E, se Deus quiser, domingo o livro já vai estar aqui. Ficou lindo o livro. Ficou bonito, conteúdo maravilhoso. E a gente vai entrar com um novo tema. E eu fiquei querendo concluir a série, porque ainda faltam 3 sermões para fechar a série sobre adoração. Então resolvi pregar o próximo sermão, que seria domingo de manhã, pregar hoje. No domingo pela manhã pregarei o penúltimo. E na outra quarta-feira pregarei o último, se Deus quiser, porque depois já vamos para a Family, e aí entra uma nova temática. Então, por isso, até mandei um áudio para alguns irmãos, convidando para estar conosco ou assistindo, para que você não perca a série. E o tema de hoje é adoração na comunidade de fé. Adoração na comunidade de fé. Até aqui, nós estamos falando sobre o que é adoração, como é a adoração, o que é que Deus espera da adoração, que a adoração não é apenas um momento de cânticos bonitos, como tivemos hoje, esse louvor maravilhoso. Sempre falamos que a adoração tem a ver com a postura do coração, com a nossa visão de Deus. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco a adoração na comunidade de fé. E para esse texto, para este tema, o texto é o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto.
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Esse texto costuma ser o texto que em muitas igrejas os cultos começam com a leitura do Salmo 100. Em algumas igrejas, o Salmo 100 ele é recitado. Então, quase sempre em algumas igrejas, antes de começar o culto, o dirigente, o pastor, convida o povo a entrar pelas portas da casa de Deus com ações de graças e com louvor. Então nós temos aqui um convite à adoração. Nós somos convidados a adorar a Deus, todos nós. E essa adoração, ela é na verdade uma celebração que vai além da comunidade de fé que nós frequentamos. Esse convite é um convite a uma celebração universal. As igrejas batistas, regra geral, a grande maioria, estão reunidas na quarta-feira no chamado culto de oração. Nós hoje somos aproximadamente 14 mil templos e pelo menos 13 mil templos estão reunidos agora. 13 mil templos. Você vai ter pouquíssimas igrejas que não fazem o culto de quarta-feira. Alguns fazem na quinta. Outros não fazem. Outros fazem nos lares. Mas não chega a 1000 dos 14 mil templos que nós temos. Então, quando eu penso nesse momento, nós estamos vivendo um momento de celebração, e esta celebração, ela é mais do que a realidade vivida neste lugar. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra. Não é apenas os membros da Lindóia. Também não é apenas os batistas no Brasil. Também não é apenas os batistas no mundo. Não é apenas os evangélicos. Não se resume aos cristãos. O texto bíblico é muito claro em dizer que há aqui um convite à adoração, e essa adoração ela é universal. A adoração não é restrita a um grupo específico, mas um chamado global. Deus deseja que o seu nome seja exaltado por todas as nações. É desejo de Deus que o seu nome seja exaltado por todas as nações. E aí, um outro texto diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Deus quer que o seu nome seja exaltado, e tanto quer que este Salmo de número 100, versículo 1, é uma instrução, é um convite à adoração universal. E se os seres humanos escolherem não adorar a Deus, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz declaração a outro dia. Ontem houve uma chuva muito forte. Na minha casa, nós tivemos trovões, como eu nunca tinha visto aqui. A sua casa alagou ou a sua rua? O condomínio alagou. Eu estava em casa, eu moro no 6º andar, e aqueles trovões assim de arrebentar, coisa que eu só tinha visto na Bahia. A coisa linda, coisa maravilhosa, aquele trovão. A voz de Deus, como voz de trovão. Nessa hora, no meu coração,
eu só pensava assim, o que será que passa na mente de Deus quando Ele permite um trovão desse? Porque tem gente que tem pavor. Eu sei de história de pessoas que nessa hora fecham os ouvidos e vai para debaixo da cama. Tem medo. Tem medo. Mas eu, talvez até induzido por esta mensagem, vi aquele momento como sendo um momento em que Deus está se autoexaltando. E, gente, as imagens depois, né, os alagamentos na cidade de Curitiba, algumas situações muito complicadas ali, mas eu olho que Deus precisa ser exaltado e Ele espera que nós o exaltemos, e se nós nos recusarmos a adorá-lo, Ele vai fazer com que a natureza o adore, porque Ele tem controle sobre tudo. Eu penso como John Piper chega a dizer que a adoração é a resposta do coração à grandeza de Deus. Onde a grandeza de Deus é conhecida e sentida, a adoração acontece. Mesmo em meio a trovões, relâmpagos e temporais, o coração que reconhece a grandeza de Deus, adora. Em meio às tempestades, o coração que reconhece a grandeza de Deus, exalta ao Senhor. Nossa adoração deve refletir o desejo missionário de Deus. Deus deseja alcançar o coração do homem, e a nossa adoração é uma resposta a esse desejo missionário. Deus quer que todos o conheçam. Nós vamos conhecê-lo como ou quando adorarmos. A pergunta é: você tem tido esse coração adorador? Você consegue exaltar ao Senhor mesmo em meio a trovões, relâmpagos e trovoadas? A adoração é um convite de Deus para todos, mas também a adoração é uma expressão de alegria. Por isso que o Salmo deixa bem claro: servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Você já percebeu que ninguém consegue cantar chorando? Você já viu algum cantor cantar chorando? Já viu? Como é que é? Até tento, mas não consigo. Quando você está chorando, o choro toma conta de você que você não consegue nem pronunciar e nem abrir a boca direito. Porque há uma comoção interna. Então eu não posso cantar chorando. Agora eu posso cantar alegre, com um semblante de alegria, de sorriso. Eu já vi gente cantar sorrindo, mas nunca vi ninguém cantar chorando. A adoração que Deus deseja receber de nós vai exigir de nós que nós expressemos alegria. Podemos até cantar músicas tristes, é diferente. Eu posso cantar uma música triste, uma música para baixo. Aqui na equipe de louvor, eu me meto muito nessa área, as músicas que são para baixo, eu digo assim, vamos começar o culto com uma música para cima, alegre. De vez em quando começa um músico com uma música muito bonita, mas uma música introvertida, para baixo. Terminar o culto, pode observar, eu gosto de terminar o culto com uma música para cima. A gente vai terminar o culto com uma música para baixo. Uma música bonita, uma letra maravilhosa, mas eu não gosto. Talvez eu não goste por causa dessa instrução do Salmo, no versículo 2, quando ele diz: servi ao Senhor com alegria. A verdadeira adoração nasce de um coração alegre.
A adoração não vai nascer de um coração triste. O que nasce de um coração triste é o quê? Lamentação. Tem músicas de lamentação? Tem. Enquanto eu calei. Acho essa música lindíssima. Enquanto eu calei. Uma música maravilhosa. Mas ali é uma música de lamentação. O meu pecado eu senti, envelheci. Uma música lindíssima, com uma letra maravilhosa, baseada no texto bíblico. É uma música de adoração, porque ela confronta os nossos corações. Mas o salmista nos exorta que a verdadeira adoração nasce de um coração alegre. E a gente cantava no passado, porque estás alegres. Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, diga-me por quê. Estou alegre, estou alegre. Por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe. Aí a gente brincava, dando o nome de alguém, né? Era aqui. Isso me salvou. Aí assim, Herodã, por que estás alegre? Aí ele dizia, estou alegre, porque Cristo me salvou. Era uma música, isso aqui era do milênio passado, viu? Vocês que nasceram nesse milênio, 2000 para cá, não conhecem essa música. Mas a gente que é lá do milênio passado, que nascemos no ano de 1900 e alguma coisa, cantamos esse hino. E é a alegria do Senhor que brota. E as pessoas entraram muitas vezes aqui entristecidas, chateadas, para baixo, decepcionadas, frustradas. E quando chega aqui, o povo de Deus começa a adorar, a cantar com alegria. Daqui a pouco a pessoa que entrou triste para baixo começa a cantar. E há um ditado que diz assim, quem canta, seus males espanta. Então, a verdadeira adoração nasce de um coração alegre. Paulo chegou a dizer isso em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre, sempre no Senhor. Ou seja, em momentos de alegria, alegre-se. Em momentos de tristeza, alegre-se. Alegre-se. Jonathan Edwards disse o seguinte, a verdadeira adoração sempre envolve tanto o coração quanto a mente. Tanto a emoção quanto os pensamentos. A verdadeira adoração, ela envolve a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de sentir. Por isso que às vezes a gente canta umas músicas que mexem com a gente. Tem algumas músicas que me fazem chorar. Tem algumas músicas que me quebrantam. E eu não sei dizer porquê. Eu me lembro que há muitos anos atrás, toda vez que eu cantava uma música aqui na igreja, cantamos demais naquela época. E agora sumiu a música. Não é tempo de festa não. É uma que fala de alegria e depois falava de... É uma música muito conhecida, nós cantamos demais aqui. Talvez até o final do sermão ela venha à mente. Mas toda vez que eu cantava aquela música eu chorava. E a música é linda. Eu vou lembrar até o final do sermão, se Deus quiser. Ele já conhece Jesus. É verdade, mas não era essa não. A alegria está no coração de conhece Jesus, mas não era essa não. Era uma música muito querida, muito linda. A gente canta aqui, até hoje a gente canta no louvor. Mas toda vez que eu ouvia, eu cantava essa música, eu chorava e eu não entendia por quê. E até hoje, confesso para vocês que não entendo. Por que eu chorava tanto? Mas era tão bom porque falava de confiança, falava de fé, falava das coisas de Deus. Então essa verdadeira adoração, Jonathan chega a dizer que envolve a mente e envolve o coração. Por que eu estou chorando? Eu não sei, estou me sentindo tocado.
Estou me sentindo quebrantado. Nossa adoração deve ser marcada por alegria genuína e ser marcada também por gratidão. O Pai está à procura de adoradores. Adore-o. O Pai convida você a entrar na casa dele com adoração. Ele espera ser adorado por você e ele quer que você o adore com alegria. Em segundo lugar, o texto, esse salmo, nos estimula a conhecer a esse Deus que quer ser adorado. Eu preciso conhecer a Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus? Primeiro, reconhecendo a sua soberania. O texto deixa bem claro. Sabei que o Senhor é Deus. Tem coisas que a gente sabe, mas tem coisas que às vezes precisam ser reforçadas. Você já viu quando os pais estão em conflito com os filhos? Os filhos querem fazer as coisas do seu jeito. Os filhos estão na sua casa, é minha casa. E chega uma hora que os filhos começam a confrontar os pais. E aí o pai diz assim, saiba, meu filho, que a casa é minha. Quem nunca ouviu isso do pai? Já ouviu isso, Alessandro, alguma vez? A casa é minha, meu filho. A mamãe olha assim, filho, quando você tiver a sua casa, você faz o que você quiser, mas essa casa é minha, você tem que fazer do meu jeito. Saiba que o dono da casa sou eu. Às vezes o cara tem uma função de liderança, diretora de uma escola. E aí a diretora dá a direção. Aí a professora vem e diz assim, não, eu penso diferente. Aí a diretora diz assim, saiba que a diretora da escola sou eu. Deus é Deus. E ele diz, sabei que o Senhor é Deus. Se você não considerar Deus, ele não vai deixar de ser Deus, ele vai continuar sendo Deus. Se você não considerar seu pai, sua mãe, pai e mãe, eles continuarão sendo pai e mãe. Se você não considera a diretora da sua escola diretora, ela continua sendo diretora. Sabei que o Senhor é Deus. Precisamos reconhecer a soberania de Deus. E a adoração verdadeira começa com uma compreensão correta de quem Deus é. Deus é Deus. Nós somos criaturas de Deus. Somos feituras de Deus. Paulo escrevendo a Efésios diz isso, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Ele preparou desde a fundação do mundo. Ele é Deus, e eu sou criatura desse Deus. Todo Deus quer ter a adoração das suas criaturas. Sabei que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Há uma necessidade de afirmarmos isso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E é aqui que a gente às vezes desperta aí uma reação negativa naqueles que não são cristãos, naqueles que olham para os cristãos, que conhecem a Bíblia com profundidade, e de vez em quando os cristãos que conhecem a Bíblia conhecem esse texto de Deuteronômio, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem não conhece a Bíblia pensa que a gente é soberbo, pensa que a gente é metido, arrogante,
pensa que a gente está julgando as outras religiões, que têm outros deuses. Mas eles não sabem, por exemplo, que nós simplesmente estamos lendo o que diz o texto bíblico. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu não considero o Senhor nosso Deus como Senhor. Problema teu. Ele vai continuar sendo Deus. E às vezes a gente entra naquela relação tão pobre com Deus, que a gente só acha que Deus é Deus se Ele fizer o que a gente quer. Por isso aquela autora ou autor daquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se eu gostar, Ele é Deus. Se eu não gostar, Ele continua sendo Deus. Algumas pessoas se convertem ao ateísmo. Deixam de acreditar em Deus. E, regra geral, todo mundo que já creu em Deus e disse ateu, é porque tem uma frustração, uma decepção. Confiou demais em Deus, na esperança de que Deus salvasse, curasse, libertasse, protegesse, e quando o alvo da sua fé não corresponde ao que o outro queria, ele, para punir Deus, eu estou me fazendo entender? Está claro? Para punir Deus, porque eu esperava tanto que Deus me curasse, e Ele não me curou, eu resolvo ser ateu, então agora eu não acredito mais em Deus. E começo a negar, eu começo a afrontar Deus, negá-lo. E eu chego nas coisas de Deus e começo a ridicularizar as coisas de Deus. Por isso tem muita gente aí ridicularizando Bíblia, ridicularizando igreja, ridicularizando pastor, ridicularizando as coisas de crente, e ridicularizando Deus e fazendo piadas, fazendo agressividade. Eu vejo algumas manifestações públicas de pessoas ridicularizando Jesus. Recentemente a gente viu uma pessoa se vestindo de Jesus e um comportamento totalmente diferente daquilo que Jesus espera. É alguém revoltado com Jesus. O que vai acontecer com esse alguém? Vai precisar se arrepender, vai precisar buscar Jesus, porque não tem jeito, Jesus continua sendo nosso Senhor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E é esse Senhor que nos convida à adoração. Tozer já dizia, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. E eu já falei isso aqui, já citei esse pensamento aqui nesta série de mensagens. O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. E o que vem na sua mente quando você pensa em Deus? Eu penso que Deus não existe, isso é a coisa mais importante sobre você. Quando eu penso em Deus, eu penso no seu poder e na sua misericórdia. É porque você tem consciência de que você precisa e depende da misericórdia de Deus. Ao adorarmos, devemos lembrar que exaltamos o Deus soberano. Conhecer a Deus, reconhecendo sua soberania. Segundo lugar, identificando como povo. Eu me identifico como povo de Deus. Nesse mesmo versículo 3, a parte B vai dizer: foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Eu não sou povo de Deus porque eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não sou povo de Deus porque eu decidi ser crente. Eu sou povo de Deus porque Ele me
resgatou, Ele me atraiu, Ele me buscou. O Espírito dele me deu consciência de pecado. O Espírito dele me deu revelação da sua graça. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Por isso que Jesus vai dizer assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos criou e nos redimiu para sermos seu povo. Nós vamos trabalhar muito na campanha, depois do retiro, em cima da primeira carta de Pedro. E aqui, primeira carta de Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem não é povo de Deus, não sabe o que é ser geração eleita. Não sabe. Não sabe nem o que é sacerdócio real, sacerdote do rei. Não sabe que precisa ser uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, e ele então divide. No domingo ele é santo, mas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta não tem santidade. Na igreja ele é santo, mas em casa não tem santidade. Algumas pessoas de famílias de crentes, de cristãos, gostaria tanto que os seus parentes cristãos fossem em casa o que são na igreja. Quando eu olho para esse texto de Pedro, a gente vai ver ali, gente, nós fazemos parte de uma geração que Deus escolheu para si, geração eleita. Aquele que se aproxima do rei, sacerdote real. Eu estou na presença de Deus, na igreja, na celebração, no trabalho, na escola, no lazer. Eu estou próximo de Deus. Eu preciso viver em santidade, nação santa. Deus não gosta de pessoas que têm duas caras, dois lados. E a gente tem consciência do nosso chamado. Nós fomos chamados das trevas para a luz. E vamos ter que anunciar isso. Por isso que Spurgeon vai dizer que a adoração coletiva é o reconhecimento público de que pertencemos a Deus como o seu povo escolhido. A gente canta muito sobre isso. Somos o teu povo. Somos o teu povo. Somos chamados pelo Senhor. O Senhor, a gente sempre diz isso. Nós somos o povo de Deus. E a pessoa que entra aqui sem ser povo de Deus, ele começa a olhar isso tudo e começa a dizer: eu também sou povo de Deus. E começa a se sentir povo de Deus. Porque nós afirmamos que nós somos o seu povo. Nossa identidade em Cristo deve moldar nossa adoração. Quem é você? A gente canta um hino assim: eu sou quem tu dizes que eu sou. Quem tu dizes que eu sou é o que eu sou. E eu sou filho de Deus. E isso é mais importante do que qualquer outra afirmação de quem sou eu. Terceiro lugar, versículo 4, nos apresenta a necessidade de entrarmos na presença de Deus com gratidão.
E essa atitude de gratidão precisa ser uma atitude constante de todo cristão. Entrai pelas portas dele com louvor. Nós temos recebido gente de várias igrejas. E recentemente um irmão chegou aqui e disse assim: pastor, eu vou frequentar aqui a sua igreja. Eu falei: amém, querido. Como é que eu faço para dar o meu dízimo? E eu peguei o envelope aqui, ó, só botar o seu dízimo aqui, colocar o seu nome aqui, você pode dar o seu dízimo. O irmão é crente, membro de outra igreja, mas está vindo aqui, está gostando daqui, e ele quer adorar a Deus com gratidão, dando o seu dízimo. Ele não chegou aqui: pastor, eu quero saber como é que eu faço para ser membro dessa igreja. Não perguntou isso. Eu estou sentindo vontade de frequentar essa igreja. Como é que eu faço? Por quê? Porque na cabeça desse irmão, ele precisa ter uma atitude de gratidão, reconhecendo que tudo que ele tem vem de Deus. Entrai pelas portas dele, de Deus, com louvor. O nosso louvor é uma expressão de gratidão. E eu já disse isso aqui. Se você não tem gratidão no seu coração, Deus nem quer o seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro e nem do seu dinheiro. Mas Deus precisa da sua gratidão e da sua adoração. Uma vez eu estava conversando aqui com uma pessoa que está chegando para a igreja e disse: pastor, eu nunca ouvi um pastor dizer isso. Muitos pastores por aí só querem dinheiro. E o Senhor disse, no discipulado isso. Você lembra disso? E o Senhor disse: Deus não quer o seu dinheiro se você não entregar para Ele o seu coração. E de fato, irmãos, eu tenho 59 anos de idade. Até 40 dias pela frente terei 59 anos de idade. Não vejo a hora de fazer 60. Louco para pegar aquele cartãozinho que vai me dar direito de estacionar. Gente, eu fico chateado, eu vou no shopping, os lugares para a gente só lá longe do elevador, do outro lado, e tudo vazio aqui perto do elevador. Vou no mercado, tudo pertinho, assim, da saída do mercado, 60 mais, idoso. E eu vejo uns idosos que vão colocar lá longe, e depois vem andando. Um dia eu estava com um idoso, 70 e poucos anos esse idoso. A gente estava indo para uma churrascaria. Aí eu falei: por que você não coloca aqui? Ele disse: não, vou botar para uma pessoa mais velha do que eu. Vou deixar para uma pessoa mais velha do que eu. Eu falei: cara, eu não vejo a hora de pegar o meu cartãozinho dos 60. Vou botar no primeiro lugar. Ainda bem que eu tenho esse cabelo branco, que ninguém pode negar que eu tenho 60. Porque se eu pintasse um pouquinho, o pessoal ia dizer que eu estava colocando a vaga no lugar errado. Cheio de energia, cheio de saúde. Esse cara tem 60 anos? Pois eu vou colocar, viu, daqui a 40 e poucos dias. Não vejo a hora, pegar o meu cartãozinho, chegar lá, botar assim, com muito orgulho, entrar em uma fila e dizer: com licença, os benefícios aí de ter mais de 60. Agora, o que eu queria dizer, estou brincando aqui, mas o que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte: na minha experiência de vida, 60 anos vou fazer daqui a um mês, eu tenho visto que Deus sempre supre os seus amados enquanto dorme. Nenhuma igreja verdadeira cristã precisa de um dinheiro de uma pessoa que não tem um coração entregue a Jesus. Nenhum pastor sério vai querer receber o dízimo, o dinheiro de alguém que a gente sabe que não tem compromisso com Deus. De onde vem esse dinheiro? Quando entra, às vezes, um dinheiro que é um pouco maior do que o normal,
a gente já começa a observar que dinheiro é esse, de onde veio. E se a pessoa não se identificar, a gente fica desconfiado. Nós não queremos. Pode parecer besteira, mas eu já rejeitei dízimo aqui na igreja, sabia disso? Já rejeitei dízimo. Pastor, eu queria dar o dízimo. Não, desse dinheiro nós não queremos seu dízimo. Parece mentira isso, né? Quando eu fiz isso, fui pregar lá em Belo Horizonte. E naquela semana eu falei, essa semana eu rejeitei um dízimo. Aí uma irmã não gostou disso. Pastor, como é que o senhor pode rejeitar um dízimo? Eu falei, porque eu sabia que a origem desse dinheiro não era uma origem que agradaria a Deus. Lembra da oferta da viúva? 2 moedinhas. Jesus amou aquela moedinha, mas Jesus rejeitou aquele saco de dinheiro dos arrogantes. Por que isso? Porque Deus sonda os corações. Coração grato, que reconhece que tudo que tem, que tudo que é, vem de Deus. Adora a Deus. E tem gente que às vezes está trabalhando em um lugar que sabe que esse dinheiro não é bem-vindo. Tem que mudar de emprego. Mas pastor, eu vou deixar de ganhar tanto dinheiro. Eu contei um dia desse para vocês aqui, de um trabalho que eu tinha que não devia ter. Até disse com clareza o que eu fazia. Aí o pessoal da transmissão fica louco comigo. Pastor, o senhor não pode dizer essas coisas, está tudo gravado. Mas isso eu fazia e não me sentia bem trabalhar naquele ambiente. Saí do ambiente e recebi de Deus uma fala, sai daí, foi de Deus. Saí e fui liberto, porque eu saí de trabalhar em um ambiente que não era o que Deus queria para mim. Então, a adoração ela é uma expressão de gratidão. Entre na presença de Deus com gratidão. Gratidão é uma marca do verdadeiro adorador. Paulo vai dizer isso, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por isso que Calvin vai dizer, a verdadeira adoração é fundamentada em gratidão. Gratidão pelo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Interessante que não é gratidão pelo que Deus faz no presente, é pelo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, lá na cruz, perdoando nossos pecados, salvando nossa vida, vencendo a morte. Nós devemos expressar, cultivar um coração grato na adoração, e isso vai resultar em uma expressão de louvor. Por isso que o texto vai dizer, em seus átrios, entre com gratidão nos seus átrios, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. O louvor é uma resposta natural do cristão. A igreja primitiva cantava. Por isso que Paulo vai dizer no comportamento da igreja primitiva, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando de coração com música. Até esse texto me chamou a atenção, essa versão, né? Cantando cânticos espirituais entre si. O que é isso? Você já viu uma música que a gente canta para o outro? Diga para o seu irmão. Não tem uma música que a gente faz assim? Me dá um exemplo aí. Eu preciso de você. Cânticos espirituais entre si. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Veja, é um cântico entre si. Entre nós. A gente canta Barnabé. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, homem de compaixão, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de... Essa música não é para Deus não, gente, presta atenção.
Não é para Deus, não, é para a gente. Deus não sabia que ele era um homem cheio de temor e fé? Deus já sabia. Mas a história daquele homem me inspira a ser uma pessoa cheia de temor e fé. Carson vai dizer que o louvor congregacional não é opcional para a igreja. Presta atenção, que isso aqui é muito sério. Isso aqui eu tinha que falar no culto, a igreja cheia. Domingo de manhã, domingo à noite. Por isso que eu chamei você que veio hoje e você que está nos assistindo pela internet. Não é uma opção o louvor congregacional. É uma ordem. É um imperativo. Entre pelos átrios com adoração, com o louvor. Você precisa adorar a Deus. Não é uma brincadeira, gente. E às vezes um dia uma pessoa entrou no meu gabinete e fez uma crítica à nossa igreja. E olha, toda vez que alguém faz uma crítica à nossa igreja, está criticando quem? O líder. Eu. E o cara entrou, fez uma crítica à nossa igreja, por quê? Porque a nossa igreja não canta cantor cristão. Eu falei, canta sim, meu irmão. A gente canta cantor cristão. E se você vier no culto de oração, na quarta-feira, a gente só canta cantor cristão. Naquela época só tinha eu e eu. Só no gogó. Não tinha violão, não tinha teclado. Para mim era muito mais fácil cantar os hinos do cantor cristão. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Era ou não era, Deni? Concede que... Era eu que puxava o louvor. Sozinho, no gogó. Então, meu irmão, venha no culto de quarta-feira. Agora, se o irmão prestar atenção, a gente canta pelo menos um hino no cantor cristão, domingo de manhã e outro domingo à noite. E aí, o que aconteceu? Domingo de manhã, estava cantando o hino do cantor cristão, eu estou aqui, o irmão está ali, e bem assim. E a equipe do louvor cantando o hino do cantor cristão. Terminou o culto. Eu desci, fui direto nele. O senhor viu que nós cantamos o hino do cantor cristão? Vi, pastor, muito bonito. Falei, pois é, e eu observei o irmão não cantou, não abriu a boca. Ele ficou sem graça, ficou sem palavra. O que é que eu vou dizer? Falei, nada. Vai cantar. E ele foi embora. Não é membro aqui mais não. É um imperativo, não é uma opção. E quem falou isso foi Carson, foi um teólogo famoso. O louvor congregacional não é opcional para a igreja de Jesus. É uma ordem. É uma ordem. Nossa adoração deve ser expressiva, glorificando a Deus com palavras, mas também com ações. Então há uma fundamentação na adoração. O versículo 5 deixa bem claro isso. Pois, qual é o fundamento da adoração? Pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Tem gente que ama muito, depois o amor acaba. Pessoas que se separam costumam dizer, pastor, acabou o amor. E a Bíblia diz o que sobre o amor? Que ele jamais acaba. Você está chateado com o seu cônjuge, porque aquele cara não vale muita coisa mesmo, não. Ou com o seu cônjuge, aí pode ser homem ou mulher. Então, pode ser a mulher também que não vale muita coisa. Porque a mulher ali ficou feliz da vida, né? Então, vamos reverter. Às vezes é a mulher que não vale muita coisa. Mas a gente ama. Quando a gente ama,
A minha mãe já dizia, viu? Quem ama o feio, bonito lhe parece. O amor jamais acaba. Olha, o seu amor é leal. Aliás, o seu amor leal é eterno, nunca se acaba. Casamento do Juan e da Rebeca. Ah, se me derem a palavra naquele dia. Eu fui convidado para fazer a oração silenciosa. Mas se me derem o microfone na mão, vão ter que fazer o juramento. Porque o amor cristão, o amor fundamentado em Deus, jamais acaba. Quando você descobrir que ele não é 100% esse jeitinho que você está acostumado a ver aqui na igreja, você vai ver quando esse cara acorda no dia seguinte. Não vou nem falar algumas coisas para não te desanimar. E você pensa que ela é sempre bonitinha assim? Quando você acordar e olhar para o lado e perceber como é que o cabelo dela está. Só Deus na causa. O amor jamais acaba, diz a palavra. A sua fidelidade permanece de geração em geração. Pastor, acabou o amor jamais acaba. Qual foi a parte da Bíblia que você não entendeu ainda? Talvez seu coração esteja em outro lugar, endurecido. Tem gente que tem o coração em outro lugar, na carne, nos desejos, no egoísmo. Aí o amor acaba. E a gente usa a expressão, não vou falar isso não, que não devo falar. A bondade de Deus é a base da nossa adoração, vai dizer Lamentações 3:22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Deus é sempre misericordioso. O fundamento da adoração é a bondade de Deus, é a fidelidade de Deus, é a misericórdia de Deus. A adoração verdadeira nasce da compreensão do caráter eterno e imutável de Deus. O caráter de Deus não muda. O meu caráter pode mudar, o seu caráter pode mudar, mas o de Deus não muda. É um caráter eterno. Devemos confiar na bondade e na fidelidade de Deus em todos os momentos. Então, a palavra de Deus para o seu coração sobre adoração nessa noite é: participe ativamente da adoração comunitária. Celebrai com júbilo ao Senhor. Toda vez que você vier em um culto coletivo, cante louvores ao Senhor, exalte ao Senhor, participe da adoração comunitária ao Senhor. Às vezes eu fico aqui vendo a equipe do louvor conduzindo a adoração e o irmão calado ali. Agora eu fico meio chateado, né? Não muito. Quando é alguém do louvor. Eu fico sem entender, confesso. Fico sem entender. O cara toca, o cara canta aqui na frente. Aí quando não está na escala, ele fica lá calado. Eu não entendo. Não entendo. Eu olho assim e digo, mas caramba. Já viu aquele que está aqui na frente incentivando os outros a cantar? Vocês não sabem, às vezes eu faço umas caretas aqui na frente. Antigamente eu sentava aqui atrás, tinha umas cadeiras bonitas. Eu sentava aqui atrás, ficava dirigindo o culto daqui. Então, vinha aqui, levantava. Meus irmãos, coloquemos em pé e cantemos o hino de número tal. A pessoa cantava, depois eu sentava aqui. Aí o pessoal começou a ler meu rosto. Lembra disso, Silvia? Aí eu estava aqui, às vezes vinha um pregador de fora, Marcão. Pregador de fora. Pregador de fora começava a pregar com muita alegria, e ele falava uma coisa lá que eu não gostava. Eu já reagia. Aí eu falei, pastor, o senhor lá na frente fica chamando nossa atenção. Olha aí, ela guardou até
O gesto que eu fazia, faz aí, Silvio, para quem está aqui ver. Ó, fazia assim e o povo via. Precisava ver, queridos, era um negócio feio. Todo mundo fazia, porque eu reprovava a atitude do camarada. Aí hoje eu ainda faço isso, mas eu faço aqui só. Teve uma hora que eu estava louvando a Deus agora, que ali vi o Michael dentro daquela cabine, por sinal, uma das cabines mais bonitas que nós temos aqui em Curitiba, de louvor de igreja. Dificilmente você vai encontrar uma igreja com uma cabine dessa, eu não vi até agora. Cabine maravilhosa, linda. E nesse calor, é pior do que uma sauna. Fui tentar comprar um ar-condicionado para esse negócio aqui e desisti, porque é muito caro. Muito caro para uma pessoa só. Desculpa aí, viu, Mike? Não precisa. Gente, quando eu vi lá, eu falei, não, mas é muito dinheiro para botar lá só para o cara entrar. Na quarta-feira, uma pessoa só, domingo de manhã, meia hora, domingo à noite, meia hora. Estão querendo me convencer a comprar o ar-condicionado. Mas, gente, quais são os domingos de calor que a gente tem? O ano tem 50 e poucos domingos. Tivemos 3 domingos de calor. Acabou esse negócio de frio em Curitiba? Pronto. Mas aí eu estava louvando a Deus aqui. Deixa eu voltar para o meu assunto original, senão vou sair perdendo dessa conversa. Já vi que vou sair perdendo. Aí eu olhei para o Marcão não, para o Michael. Aí fiz uma expressão. Eu queria te incentivar, querido. Você entendeu isso naquela hora? Eu preciso participar da adoração coletiva. E quando eu canto expressando, eu incentivo a adoração do outro. Nós precisamos entrar e participar ativamente da adoração comunitária com um compromisso regular. Por isso que não dá para esse negócio de você vir quando você quiser. Não dá para vir quando você quiser. Compromisso regular. Não deixemos de reunir-nos como igreja, disse o autor dos Hebreus. Bonhoeffer vai dizer que a comunidade cristã é um dom da graça de Deus que devemos celebrar juntos. É bom estarmos aqui. O compromisso com a igreja é essencial para o crescimento espiritual. Por isso que eu gosto quando você está em casa e você dá lá um boa noite, dá um joinha, porque aí aparece o seu nome. Eu sei que você está aqui. Tem muita gente que só vem nos cultos virtualmente, que está aí agora com a gente. Quando você dá um joinha, quando você dá uma palminha, quando você dá um amém, eu estou vendo que você está participando desse ajuntamento coletivo celebrando ao Senhor. Envolvimento total, não é parcial, envolvimento integral. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. Vivo. Eu preciso estar inteiro na adoração ao Senhor. A adoração não é algo que fazemos por Deus, mas nossa resposta ao que Ele já fez por nós. É uma resposta. A adoração envolve todas as áreas da nossa vida, não apenas os cultos de domingo ou de quarta-feira. A adoração produz um impacto comunitário. Veja, eu tive um relato tão gostoso nesse domingo. Domingo passado eu estava pregando em outra igreja grande, maravilhosa. E quando eu cheguei aqui na segunda-feira, reunião com os pastores, falei, como é que foi o culto na Lindóia? Pastor, estava uma atmosfera maravilhosa. O clima estava maravilhoso. Falei, que clima? O pastor estava mais quente do que domingo passado. Então não é esse clima que estava maravilhoso. É o clima da adoração. E está nos visitando uma pessoa que está procurando igreja. Essa pessoa tem ido nas
várias igrejas de Curitiba. E chegou para uma pessoa que convidou e disse assim, olha, eu tenho ido em tais igrejas, mas olha, o acolhimento, a recepção da Igreja Batista Lindóia, gente, é de longe muito gostoso. Há um impacto na comunidade quando a gente celebra e adora ao Senhor com leveza, com espontaneidade. A adoração coletiva fortalece a fé individual e edifica todo o corpo de Cristo. Quando adoramos juntos, fortalecemos nossa fé e encorajamos uns aos outros. A adoração coletiva, portanto, ela é essencial para a vida cristã. Ela expressa nossa alegria em Deus. Ela aprofunda nosso conhecimento de Deus. Eu conheço Deus agora não só de ouvir falar, mas meus olhos te veem. A adoração coletiva fortalece nossa gratidão a Deus. Eu sou grato. Estou passando por lutas, mesmo assim eu sou grato. A adoração coletiva edifica a comunidade de fé. Por isso, participe ativamente da adoração na igreja, com alegria, gratidão e compromisso. Deus está conosco. Entremos na sua presença com ações de graças. Deus está procurando adoradores e Ele encontrou você. Adore ao Senhor.